Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, esse é o meu canal e eu sou a Milene Ferreira. Falo sobre educação de filhos baseada em princípios e em valores, e aqui nós falamos a verdade na lata. Muito bem, agora eu vou começar aqui o Instagram. Muito bem, sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui comigo nessa live, e hoje nós vamos falar sobre o uso do celular, o uso de equipamentos eletrônicos. Pois é, parece um assunto tão batido, parece um assunto tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, certo? Então o assunto é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Afinal de contas, é de fato tão prejudicial o uso do celular? E olha, a proposta da nossa conversa aqui hoje é porque, veja, diante desse exato momento, né, vale lembrar, porque isso aqui vai ficar gravado, nós estamos vivendo ainda no distanciamento social, as escolas, certo? Crianças não vão à escola, crianças não estão indo à escola, e aí eu percebo que alguns pais estão se descuidando no que diz respeito ao manuseio, ao uso do celular, redes sociais, certo? Então, muito bem-vindo quem está chegando aí, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Veja, o que acontece? A situação, a circunstância contribuiu para que os pais cedessem mais o uso, o acesso ao celular. E veja, quando eu falo celular, gente, engloba tudo, tá? Engloba games, engloba redes sociais, engloba YouTube, Netflix, enfim. É o estar bastante tempo ali em frente à tela, certo? Então temos esse entendimento. E descuidaram por quê? Porque as crianças ficaram muito tempo em casa, as crianças, adolescentes, e aí faz o quê? Na verdade, o que os filhos vão fazer? Parece que eles desaprenderam a brincar, os pais desaprenderam a conviver, a estar juntos, e aí isso trouxe assim, um parênteses, isso trouxe um precedente para que liberasse ou deixasse então os filhos mais à vontade com os celulares e sem peso na consciência. Afinal de contas, a situação é que promoveu essa circunstância. Mas vale lembrar que esse uso inadequado, o uso excessivo, tá? Continua trazendo grandes prejuízos. E ele não vai fazer essa leitura, é porque é pandemia, é porque meu filho está mais tempo em casa, não. Os danos podem ser permanentes, certo? E muito ruins. E não afetam apenas a questão intelectual, a questão cognitiva, não. Na verdade, tem a questão relacional, a questão psicológica, e já nós vamos falar sobre isso, tá? Só apenas explicando que ora eu olho aqui, ora eu olho aqui, tá? Eu hoje estou com duas câmeras e estou fazendo um teste aqui, então se eu não estiver olhando aqui, estiver, enfim, nessa troca, você agora já vai entender por quê, tá? Não estou me atrapalhando, ou digamos assim, tá distraída, não, nada disso, tá bom? Estou fazendo esse experimento, tá? Sejam muito bem-vindos, quem está chegando agora, e vamos que vamos ao que interessa, vamos direto ao assunto. Lembrando que a proposta, gente, para falar sobre educação de filhos, é sempre voltado numa educação baseada em princípios e em valores. Se esse não é o seu estilo de educação, se você não acredita nessa abordagem de educação, então aqui talvez não seja o ambiente para você, tá? Porque vamos falar de educação de filhos baseada em princípios e valores na lata, tá? Sem rodeios, sem meias-verdades, sem sofismos, vamos direto ao assunto. Pois bem, gente, olha, já existem algumas pesquisas, existem já algumas ideias de que esse tempo de pandemia trará consequência assim, muito impactante, muito significativa na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Se nós pararmos para pensar, até agora eles estão sem esse convívio. Quando eu digo até agora, eu sei que tem escolas, né, que já voltou com reforço, com as aulas extracurriculares, mas ainda assim
nem se parece com a normalidade em que eles estavam acostumados. E aí, com essa situação, vai trazer impactos significativos. Agora, veja, isso não é justificativo, motivo para a gente simplesmente abandoná-los às telas. Eu uso essa palavra mesmo, abandoná-los. E eu sei, pais e mães que diante da vida corrida, do agito do dia a dia, por vezes é muito mais prático deixar o filho em frente à tela, esquecer ali, deixar que ele seja envolvido, que ele se interta com as opções da internet, do que muitas vezes ali sugando, né, a energia. Você já teve um dia de trabalho intenso, às vezes já teve uma situação difícil no trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, deixá-los à vontade, sem limites, é prático, digamos assim. Mas olha, nem sempre o prático é o certo. Por vezes não é assim que acontece, né? Não sei se você já fez essa análise e percebeu que nem sempre tudo que é prático necessariamente seja o certo, especialmente no que diz respeito à educação dos nossos filhos. Pois bem, vamos lembrar que o celular, redes sociais, eles são bom demais. E é por isso que a criançada e o adolescente gostam tanto. É prazeroso, é envolvente, é atrativo, e é por isso que eles querem passar muito mais tempo. É por isso que o estar em frente à tela é muito mais gostoso para eles do que fazer qualquer outra coisa. Ler, do que às vezes conversar, do que às vezes sair lá fora para brincar, porque sair lá fora para brincar dá trabalho, né? Então algumas crianças têm realmente esse conceito porque eles já estão adaptados. E o que acontece com essa sensação de prazer, essa sensação de bem-estar? Isso vicia, tá? É de conhecimento de que já existem clínicas, não são muitas, eu sei que em São Paulo tem clínica para ajudar pessoas a se libertarem desse vício, a superarem o vício de estar o tempo todo na tela. Então, nós não vamos negar e dizer que isso é horrível, isso é péssimo, porque tem um lado bom. Tem o lado da informação, tem o lado do entretenimento, tem o lado de que distrai. Steve Jobs tem uma frase que diz assim que quando ele queria desligar, ele simplesmente ligava uma tela, se referia no caso à televisão. Porque é exatamente o que acontece. Se você observar uma criança que às vezes está agitada, está impaciente, por qualquer que seja o motivo, basta dar-lhe um celular e pronto. É como se aquela criança tomasse um medicamento e fica anestesiada, fica quietinha, fica tudo bem. E isso é bom, só que isso pode ser usado como uma estratégia pontual, que não seja algo constante. Aí tá tudo bem, é um recurso para ajudar. Às vezes você está num ambiente que requer o silêncio, de repente você está com seu filho em um lugar que precisa, que ele faça silêncio, que ele se comporte, e às vezes o celular é usado como mecanismo aliás, uma ferramenta para que ele possa ficar mais calmo, mais tranquilo. Ocorre que esse vício vai prejudicar significativamente, como eu disse, o relacionamento e a questão intelectual do seu filho. Então, e os prejuízos, olha só, podem ser permanentes ou a longo prazo, vai demorar para consertar, para alinhar e, quem sabe, desfazer esses prejuízos, esses danos que o uso do celular pode causar, tá? Tem uma comparação que é feita pelo professor Pierluigi num dos seus livros, que diz assim que as telas, qualquer uma, tá? Celular, computador, televisão, ele tem o efeito talidomina. O que é o efeito talidomina? Olha, lá na década de 50, mais ou menos, inventaram um remédio, e o remédio se chamava talidomina. Esse remédio tinha a seguinte função, era inibir, coibir, anular aquela sensação de ânsia, de mal-estar, de enjoo das mulheres durante a gestação. E aí fabricou-se, a mulherada aproveitou, porque quem já esteve grávida sabe do desconforto, enjoo, algumas mulheres salivam demais, enfim. O fato é que esse remédio veio para inibir esses sintomas, para que a mulher passasse toda a gestação bem. E o que ocorre? Isso foi algo bom.
pontualmente, momentaneamente, foi bom. Só que depois que os filhos dessas mães que usufruíram, né, que fizeram usufruto desse remédio, acontece que esses bebês, essas crianças, muitas nasceram com problemas. Problemas físicos, às vezes com a falta de um membro, às vezes questões no cérebro. Então trouxe uma série de problemas e foi consequência do uso desse medicamento. E aí ele compara o uso do celular, da televisão, como o efeito talidomina. Então, algo que parece ser bom, porque como eu disse, tem o lado bom do celular, das telas, claro que tem. Mas algo que pontualmente pode ser bom, aparentemente é bom, vai trazer resultados danosos, resultados muito ruins, logo ali, tá? Logo ali na frente. E nós, como pais, precisamos nos munir dessas informações, desses conhecimentos, para orquestrar essa questão do uso do celular e agir preventivamente, evitar que esse efeito talidomina aconteça com os nossos filhos, certo? Então, parece bom? Parece, porque informa, porque tem um entretenimento, certo? Mas, a longo prazo, de médio a longo prazo, isso se demonstra algo muito ruim, ok? Agora, veja bem, quais são os prejuízos do uso excessivo do celular? A falta de interesse intelectual, a falta de curiosidade intelectual, porque veja, a pessoa está ali completamente parada, seu filho está completamente passivo, ele só vai recebendo vários estímulos, várias informações. Olha, uma criança hoje que chega na educação infantil com 4 anos de idade, já teve não sei quantas mil horas, mais de 5.000 horas de tela. Isso é altamente prejudicial. E aí aqueles estímulos constantes são muito diferentes do da escola, absurdamente diferentes. E aí os pais ficam preocupados porque os filhos não querem estudar, porque não estão interessados em estudar. É claro que não estão. Seria até meio que covarde fazer essa comparação do quanto é gostoso estar em frente às telas, de repente comparado a uma aula. Ah, mas o professor tem que ser dinâmico. Não, gente. O professor não tem que ser dinâmico. Bom é quando o professor pesquisa abordagens diferentes para tratar do conteúdo, quando ele consegue ser dinâmico, mas a função do professor não é essa. A função do professor é descortinar o conhecimento, é apresentar um conhecimento para os vossos filhos, no caso os alunos. E aí, se o nosso filho está tão habituado a ficar em frente às telas, ele não vai ter interesse. Ele vai ter dificuldade em concentração, ele vai ter dificuldade em ter atenção, né, durante as explicações, durante as aulas. Ele não é capaz de ler o enunciado do exercício, interpretar e entender. E isso sim, em consequência do uso excessivo das telas. Ele não vai ter vontade de aprender, porque para ele vai ser desinteressante, ele não vê a hora de chegar em casa e entrar nas redes sociais e jogar o videogame e assim por diante, certo? Então veja, às vezes eu vi muitos casos, gente, não foram poucos casos. Lembrando aqui que além de mãe, eu atuo na área da educação escolar há mais de 10 anos e eu tenho visto com muita frequência casos em que o filho não tem o menor interesse em estudar, a menor vontade em estudar, não tem disposição, não tem ânimo, não tem vigor, e aí a preocupação dos pais é o que eu faço para estimular, o que eu faço para motivar meu filho a gostar de estudar. E uma das perguntas que eu faço para os pais, a primeira é quanto tempo ele passa no celular? Ah, para isso ele é inteligente, ele é esperto, olha, precisa ver como ele domina, olha o tamanho do equívoco aqui. Então veja, ele tem disposição para estar no celular, ele gosta de estar no celular ele tem foco, ele tem atenção, mas quando se trata de estudos, quando se trata da escola, ele não tem a mesma disposição. E isso é óbvio, gente. Então seu filho é normal. Agora, quanto mais ele se alimenta, quanto mais ele está em frente às telas, mais viciante é, mais tempo ele quer ficar e menos interesse ele vai ter para coisas de escola, para outras coisas, até mesmo para convivência. Quantas mães relatam e reclamam
que os filhos não gostam de interagir, que não gostam de conversar com os pais. E uma das razões, claro, nós não vamos também taxar como verdade absoluta, mas uma das razões, um dos fatores pode ser ele está tão habituado às telas que ele já não consegue se relacionar adequadamente com os próprios pais, com a família e assim por diante. Então ele afeta não apenas a questão cognitiva, na questão do foco, da atenção, da curiosidade intelectual, da disposição, da vontade de aprender. Isso é o normal. Isso é o normal. Só que nós estamos vivendo uma inversão de valores tão grandes que a gente acha que o normal é o quê? É não gostar de estudar, porque a idade é assim mesmo. Não, gente, isso não é o normal. Está se tornando, mas não é. E nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos intervir, nós podemos ajudar. E aí, olha só, voltando àquela questão que os pais falam assim, meu filho não tem vontade, aí eu acho que ele tem algum problema, vou levar no psicólogo. E aí leva num psicólogo, às vezes leva até num neurologista, e eu respeito muito esses profissionais, porque tem profissionais excelentes, mas, às vezes, eles só relatam essa questão pontual da escola. Então, sem nenhum parecer da escola, sem nenhuma investigação mais comprometida, às vezes em uma conversa, em uma consulta, os médicos já diagnosticam como sendo o TDAH. Certo? Eu não vou entrar no mérito da questão, gente. Eu sei que essa questão é polêmica, tem pessoas que defendem, erguem a bandeira e tem pessoas que defendem que TDAH não existem, certo? E aí vale a dica para a gente pesquisar. Pode até conversar sobre isso, mas não é a proposta hoje aqui, tá? Mas o fato é que existem sim muitas crianças escondidas atrás, né, por detrás de um laudo que não necessariamente condiz com a realidade. Bastava lhe tirar as telas, bastava lhe limitar o uso das telas e já poderia ter desenvolvido outras habilidades, certo? E aí uma das reclamações que as mães pontuam, mas eu não sei mais o que eu faço, porque meu filho não sai do celular, minha filha não sai do celular. Veja, a pergunta que eu faço é, quem é que deu esse celular? Quem é que possibilitou esse filho de manusear esse celular? São os pais. E os pais, sim, claro, têm o privilégio de fazer o filho feliz, de presentear o filho com o celular, que coisa boa, né? De repente, às vezes, um celular tão top que nem ele próprio teve, nem o próprio pai, a própria mãe teve, mas para agradar o filho, né? Para estimular, para incentivar, os pais dão. Ótimo, sem problema nenhum. A questão é, o tempo, esse filho ele passa a ficar descuidado, ele fica desprotegido e às vezes a gente acha que está fazendo algo bom e na verdade está expondo o filho para diversas situações que poderiam ser evitadas, mas não são, porque o filho está à mercê das telas. São eles que regulam horários. Olha só, existem casos e casos de mães, né, que desconhecem a maneira como os filhos estão utilizando o celular. E aí, numa conversa, você vê assim os pais, né, relatando com muito orgulho, porque meu filho é responsável, minha filha é responsável, porque faz isso, faz aquilo. E aí, esses pais, né, não sabem que durante a madrugada, escondido, os filhos estão assim, completamente expostos ao perigo, de todas as formas imagináveis e inimagináveis. É como se o filho tivesse dupla personalidade. Ele só espera os pais deitarem e aí ele entra em ação. Gente, isso acontece, sabe? Isso não é invenção. Então, tenho vivenciado não, mas tenho tido contato com casos assim. E aí, quando os pais descobrem, às vezes já está uma situação muito grave, muito séria. Entende? Então, o que cabe a nós fazermos? Milene, mas o que eu faço? Eu tiro o celular do meu filho, ele está muito acostumado, ele passa o dia inteiro ali. Exatamente, tira o celular do seu filho. Mas isso é muito radical, tá? E a opção B é esperar ele amadurecer, esperar ele ter consciência de que isso não vai fazer bem, porque se ele já está nesse ponto é porque o vício já está instalado. Mas nós podemos ajudar intervindo, certo? De que maneira? Limitando. Se você acha muito radical tirar
de repente o celular 100%, então começa a limitar, certo? Hoje ele passa o quê? O dia inteiro? Limita e começa olha, você vai ficar só o período da tarde. 4 horas, 3 horas já é demais, gente, já é demais. Um outro fato curioso que às vezes os pais desconhecem, aí que tá, eu percebo assim a insegurança dos pais, mas será que eu devo fazer isso? Porque hoje é tão normal que os adolescentes, que as crianças tenham um celular, e aí em nome dessa normalidade ou em nome dessa insegurança, os pais acabam cedendo e deixam os filhos, como eu já disse, à mercê do uso das telas. Mas muitas vezes essa insegurança, olha só, mais uma vez, ela vem da falta de clareza, da falta de conhecimento. Você sabia? Olha, bom, antes de eu colocar aqui para você o que você sabia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você mãe, você pai, você incentivaria seu filho a fumar maconha todo dia? Tô falando do seu filho pequenininho, tá? Não quero entrar na questão da legalidade, não, nada disso, tá? Vamos pensar no seu filho criancinha, 3 aninhos de idade. Ou seu filho adolescente, 10, 11, 12, 13, 15 anos. Vem, olha filha, olha aqui que eu dei pra você, ó, 1 quilo aqui, ó. Pra você fumar maconha à vontade. Você faria isso? Bom, eu não sei você, eu não faria isso. Por que eu tô te contando, ou por que eu tô te perguntando isso? Tem um estudo realizado, deixa eu olhar aqui, porque eu anotei o nome da instituição para eu, King's College de Londres, tá? Fez uma pesquisa com mais de 100 mil jovens, e eles constataram que, ao fumar maconha com frequência, existe uma queima considerável de sinapses, tá? Ou de neurônios, são quando os neurônios comunicam, né, informações de um para o outro, e aí ocorre a sinapse, são transmissões de informações. Acontece química, acontece biologia, acontece de tudo ali. Então, tamanho é o poder do nosso cérebro, essa máquina impressionante que Deus deu a cada um de nós. Pois bem, ficou constatado nessa pesquisa, nesse estudo, que fumar maconha constantemente há perda significativa desses neurônios, dessas sinapses. O mesmo estudo investigou e chegou à seguinte conclusão, que o uso frequente do celular, das redes sociais, eles prejudicam o dobro do que fosse para fumar maconha. Toma consciência disso, né? Entenda isso. E veja que a questão é muito mais do que uma questão, mas é normal, mas todo mundo faz, né? Já diziam as mães raízes, mas você não é todo mundo, meu filho. E você não pode ser uma mãe, né, como todas as outras mães. Se a tua preocupação é com o desenvolvimento do seu filho emocional, relacional, intelectual, você precisa se ater a essa realidade, à seriedade, aos danos que o uso excessivo do celular causa, certo? Então, se você não daria para o seu filho essa maconha para ele queimar os neurônios, porque sem dúvida nenhuma você é uma mãe que ama, que educa, que cuida, que preserva, mas aí você dá o celular, você deixa livre o celular. E as consequências, gente, estão na cara, estão aí visíveis para quem quiser ver. Hoje os jovens têm dificuldade em relacionamento, e assim, gente, tô falando coisa básica, tô falando de olhar no olho e dizer, oi, tudo bem, boa tarde, bom dia, com licença, por favor, muito obrigado. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que eles pararam de se relacionar. Às vezes, os pais se comunicam só pelo celular, estando no mesmo lugar, na casa. Então, isso vai impactar, certo? Então, uma vez que nós temos consciência da seriedade, dos danos, né, a questão que já falamos do foco, de atenção, nós entendemos que nós não só podemos, mas devemos, é o nosso dever, ajudar os nossos filhos a não ficar tão dependentes disso. Claro, você não vai colocar teu filho numa bolha e ele não usa, nunca, não se relaciona nunca, não. Aí é uma pergunta que as mães fazem também com bastante frequência para mim. Milene, mas qual é a idade, então? Qual é a idade que eu devo dar um celular? Olha, primeira coisa, não se atenha à idade, porque maturidade
ela não está necessariamente relacionada à idade cronológica, mas a questão do emocional, a questão de saber administrar frustrações, a fazer leitura de contexto, entende? A comportamentos. Então, veja bem, não é a idade cronológica, mas é a maturidade do seu filho. Então, primeira pergunta, meu filho tem maturidade para ter um aparelho, equipamento desse? Ele tem condições de administrar isso com sabedoria, com prudência, com parcimônia? Primeira pergunta é essa. E aí a segunda pergunta é, ele precisa de um celular? Ele tem necessidade de um celular? Gente, qual é a criança que precisa de um celular? Você pode emprestar o teu celular se você quer que ele use ali por um tempo, pode deixar ele usando, mas ele precisa de um equipamento? Existem casos de mães que dão aos seus filhos o celular de última geração. E aí o que é ruim? É ruim que a criança não sabe o custo daquilo. Olha a quantidade de coisas que vai envolvendo, como uma coisa vai se relacionando à outra. Ele acha que aquilo foi fácil, porque veio fácil. Ele não entende, ele não compreende a complexidade da tecnologia envolvida ali, porque ele simplesmente clica e está tudo ali para ele. Entende? Então, ele perde a oportunidade de aprender o valor das coisas, o valor dos pais. Um dia desses eu vi até a minha filha que me mostrou. Falou, olha mãe, que coisa absurda. O pai deu para o filho um presente e eu não entendo nada, tá, gente? O que é de última geração. Mas, enfim, o filho queria de presente, acho que um Xbox, que era um videogame mais ultrapassado. E o pai comprou um muito melhor, um top, entende? De última geração. O filho abre, o pai todo empolgado, todo feliz, ele vai lá, abre o presente, ele olha, ele pisa em cima da caixa e volta a assistir televisão. Não deu o menor valor, certo? E aí eu pergunto, eu acho que aquele pai comprou para que ele se realizasse, né? Ele auto se realizasse. Mas o fato é que a criança não tem compreensão da complexidade, do valor embutido ali, da tecnologia e assim por diante. Então, olha só, o objetivo principal aqui hoje é para nós não vacilarmos, porque às vezes as circunstâncias, elas possibilitam, elas ajudam a nos colocar numa zona de conforto. Tá muito fácil, gente, muito fácil, em nome da pandemia, em nome das crianças ficarem em casa, justificar o uso desenfreado das telas, certo? Ocorre que isso não é saudável, isso não é bom, tá? Não há boas experiências. E, inclusive, já tem até uma pesquisa aí dizendo que os prejuízos não são apenas por causa da questão do afastamento social, mas é o excesso, né, dos filhos ali frente à tela. Existe toda uma construção, uma ideia dizendo que isso é prejudicial, e agora a possibilidade que se tem é que as aulas sejam dessa maneira. Então nós estamos aí num contraponto, né, mas entendemos que é uma situação pontual e necessária, certo? Então vejam, se de repente teu filho está desanimado, cansado aí com as aulas, não quer saber de estudar, será que não pode ser consequência do uso excessivo, do uso desenfreado das telas e do celular? Pode, claro que pode. É uma possibilidade, mas é uma possibilidade, eu diria assim, com bastante propensão de acertos. Então, essa é uma questão. Agora, veja bem, mas se eu tirar, quais vão ser as consequências? Ele vai brigar. Mãe, você não precisa ter essa insegurança, tá? Você não precisa sentir insegura, seu filho vai te amar, não é? Ele vai chorar, ele vai fazer birra, vai ficar sem comer. Pois deixa que fique. Mas meu Deus, entende? Você precisa estar no comando, você vai orquestrar essa situação. Veja, lembra que eu falei que você não só pode, como você tem o dever? A saúde e a segurança do seu filho é responsabilidade sua, mãe. É tua responsabilidade. Então, você não pode deixar de fazer o certo só porque é prático, ou deixar de fazer o que é certo só porque todo mundo está fazendo o errado. Não, uma vez que você tem clareza, que você tem compreensão da importância de regular, de orquestrar essa situação,
você estará ajudando e contribuindo para que teu filho tenha condições maiores de desenvolver tantas outras habilidades necessárias. E uma só delas, como a gente mencionou aqui, é o foco, é a atenção, é o desejo, a vontade, a curiosidade intelectual. Diga-se de passagem, está faltando aos montes para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. E olha só, para encerrar isso aqui, eu comentei esses dias num story que eu fiz a respeito de uma conhecida minha, e ela estava passando por um momento bem delicado com a filha com relação ao uso excessivo do celular. E no auge da situação, no auge, né, do problema, que ela notou que a filha realmente já estava assim viciando naquilo, estava completamente dependente das telas, não queria saber de fazer tarefa, atividade, enfim. E aí ela falou, e daí eu faço o quê, né? Ela e o esposo conversaram, o que a gente faz? Eles tomaram o celular. Eles já foram radicais, não dá para ter. E aí foi um período difícil, foi um período assim doloroso, tanto para eles como pai e mãe, como para o filho, entende? Não foi fácil, não foi da noite para o dia, não, teve um processo. Claro que a menina ficou chateada, o filho ficou chateado, chorou, enfim, questionou a autoridade dos pais. Foi um processo muito doloroso, mas eles mantiveram-se firmes no propósito porque eles sabiam que aquilo ia ser importante, que aquilo ia ser bom para a vida da filha. Eles estavam olhando a longa distância. E aí o tempo se passou, a filha logo foi se acostumando, logo foi se habituando, viu que não adiantava ter chiliquezinho, viu que não adiantava fazer birra, fazer manha. E aí, por fim, ela foi se adequando, aos poucos foi encontrando outras formas de se entreter, fugiu a palavra agora, de ter lazer, né? Ela foi encontrando outras formas. Resultado, gente, para resumir e encurtar a história. Hoje esse filho, num final de semana, ele leu 3 livros, num final de semana, tá? Estudando, fazendo as atividades escolares com naturalidade. E aí me diga se não é papel do pai e da mãe. E aí me diga se não é o pai e a mãe que vão ajudar os filhos. Quem é que vai, gente? Sabe, nós estamos acostumados, induzidos por uma cultura que diz, ai meu Deus, eu estou com um problema, meu filho apresentou um problema, psicólogo. Psicólogo é ótimo, ajuda, é muito bom, mas muitos casos não são necessários. Se os pais se colocassem como autoridades, autoridade de quem ama, autoridade de quem cuida, autoridade de quem zela, muitos problemas seriam evitados, ou os que aparecer seriam resolvidos, em casa mesmo, entende? Mas a gente quer transferir, parece que é uma coisa do outro mundo. Meu Deus, estou com esse problema e agora? Quem poderá me salvar? E já corre imediatamente, sem ao menos exercer o seu papel de autoridade, de cuidador, enfim, de administrador dos seus filhos, certo? Gente, é isso aí. Espero ter hoje trocado essa ideia, contribuído com vocês. Não vamos vacilar, não vamos dormir, não vamos cochilar com essa relação. Não é porque é pandemia, porque os filhos estão em casa, que nós vamos deixá-los expostos, abandonados, à mercê das telas, porque as consequências são ruins e elas virão. É só uma questão de tempo.